Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também, naturalmente, de começar por cumprimentar a Presidente da SIG em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a sua disponibilidade para estar hoje aqui connosco e também dos elementos que nos trouxe da SIG e das matérias que nos tem feito chegar, agradecer essa disponibilidade e agradecer sobretudo a disponibilidade de podermos, em sede da Assembleia da República, ter uma discussão profunda sobre as matérias das questões da independência económica e do mundo do trabalho e da situação das mulheres no mundo do trabalho. Eu creio que na anterior legislatura nós, com a constituição da subcomissão, pudemos ter um espaço de aprofundamento da discussão e da reflexão sobre estas matérias, mas creio que, e valorizo isso, a constituição desta subcomissão nesta legislatura e o conjunto de momentos em que já tivemos oportunidade de discutir com muita profundidade estas matérias, porque são de facto matérias determinantes. Dizer o seguinte, sobre as questões da SIG, da sua missão e competências específicas, conforme está descrito nos documentos normativos, ocorria-me há pouco, quando aqui da leitura transversal aqui das matérias, no que diz respeito às estratégias nacionais para medidas concretas em torno destas matérias, era uma das questões que me surgia de imediato, que era a questão seguinte. O país está confrontado com uma situação profunda de brutalidade no que diz respeito às condições económicas e sociais da maioria, da grande maioria do povo português, em que as mulheres são as mais afetadas e estão especialmente afetadas pelas questões do desemprego, da precariedade, dos baixos salários, da pobreza, as mulheres e as crianças. O país, com a assinatura do Pacto de Agressão da Troika por PS, PSD e CDS, viu o agravamento destas medidas e destas políticas no sentido ainda maior do agravamento da exploração dos trabalhadores. Até calhou, por força do agendamento destas iniciativas, a vinda da Sra. Presidente da SIG no dia em que foi aprovado o Código de Trabalho e que, naturalmente respeitando as diferenças de opiniões que temos sobre esta matéria, o PCP entende que se trata de um retrocesso social e civilizacional para todos os trabalhadores, mas se podemos dizer assim, em especial para as mulheres trabalhadoras e as mulheres oriundas das camadas mais populares. Isto porquê? Porque eu estava aqui a ler, por exemplo, as questões da alínea C, da alínea D, da alínea E, da alínea F, G e H, no que diz respeito às competências e às medidas a seguir pela SIG, e colocava uma questão de fundo. Não colocava tanto uma questão de fundo, naturalmente que a Sra. Presidente da SIG tem uma opinião diferente disto, mas era uma preocupação que lhe queria deixar, é a de que o PCP considera que, por força da aplicação do Pacto de Agressão, e por força da situação real que existe e que é a vida das pessoas e que é a vida concreta das mulheres e dos trabalhadores e das crianças, de pequenos e médios empresários, pessoas que, não estando a viver, ou seja, por via direta ou indireta, através dos benefícios dos grupos económicos e financeiros, que é a grande maioria do povo português, tememos nós que o conjunto destas missões que aqui estão e destas medidas é, por si só, colocado em causa. E quando há pouco li aqui a questão da promoção da igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, a questão de promover a conciliação entre a atividade profissional, a vida familiar e pessoal, a questão da maternidade e da paternidade responsáveis, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos e a não aplicação da educação sexual nas escolas, por exemplo, que era uma das questões que me levantava. Nós entendemos que certamente que existem boas intenções no conjunto das competências específicas, mas a realidade e a política de fundo, no nosso entender, colocam isto tudo em causa. Porque nós hoje aprovamos um Código de Trabalho que, por força da aplicação do banco de horas individual e grupal, e creio que a Sra. Presidente da SIG, pela experiência que tem de trabalho da CIT, não pode concordar que um trabalhador tem exatamente o mesmo poder que a sua entidade patronal na negociação do seu horário de trabalho, e este Código de Trabalho coloca um trabalhador a discutir com um patrão, e portanto vamos imaginar a situação de uma mulher trabalhadora a querer discutir com o seu patrão o não trabalho ao sábado, por exemplo, sem ser pago como sábado, e, por exemplo, isto por força da aplicação do banco de horas individual, o banco de horas grupal, por exemplo, impõe que 65% dos trabalhadores de uma empresa aceitar ir trabalhar ao sábado ou ao domingo ou ao feriado, isso é generalizado a todos os trabalhadores e, portanto, não há como negar que se trata, de facto, de uma imposição do trabalho forçado. Se tivermos em conta ainda que esta proposta de Código de Trabalho rouba 3 dias de férias aos trabalhadores, eliminando 4 feriados,
significa mais uma semana de trabalho forçado e não pago, e significa, de facto, porque isto não se trata de matérias, na opinião do PCP, de sensibilidade, trata-se da questão concreta da vida das pessoas e da realidade concreta das relações de trabalho, trata-se de que, por trabalhar mais uma semana por dia, há alguém que vai ganhar com isso e há alguém que vai perder com isso, porque as entidades patronais vão receber o produto desse trabalho e, portanto, objetivamente, é uma medida que nós entendemos de uma violência inaceitável para todos os trabalhadores, mas, por exemplo, quando discutíamos isto em processo de especialidade, eu imaginava a quantidade de empresas da indústria, trabalhos por turno, setores da grande distribuição, setores das grandes superfícies, em que as mulheres já trabalham ao sábado e ao domingo e ao feriado, em que o que diz respeito à conciliação entre a vida pessoal, a vida profissional e a vida familiar, para muitas destas mulheres não acontece. Aliás, nós quando vamos aos centros comerciais e falamos com os trabalhadores, a primeira coisa que vem muitas vezes nem é a questão dos salários, apesar da grande maioria receber o salário mínimo nacional, que é um salário que está abaixo do limiar da pobreza. A primeira coisa que vem destas trabalhadoras é o trabalho ao domingo. Porque eles dizem que é uma violência, porque quando os filhos estão em casa, quando a família está em casa, quando há um momento de lazer, elas são obrigadas a ir trabalhar. E eu digo elas porque são esmagadoramente mulheres que trabalham no setor das grandes superfícies e do comércio. E, portanto, com a questão do banco de horas e do banco de horas individual e grupal, é trabalho suplementar que é não pago. E, portanto, nós estamos a falar de uma realidade que são, sobretudo, são 400 mil trabalhadores que oferem o salário mínimo nacional. 400 mil trabalhadores em que são esmagadoramente mulheres que recebem o salário mínimo nacional. 485 euros. Feitos os descontos, dão 432 euros. 432 euros está abaixo dos 434 definidos pelo INE como o limiar da pobreza. E, portanto, temos um salário mínimo nacional em que, por força da sua violência inaceitável e de um acordo de concertação social que continua por cumprir, porque há pouco a senhora deputada do PSD falava aqui de um acordo da concertação social, houve um acordo da concertação social assinado entre associações patronais e associações sindicais que previa o aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros em 2011. E o anterior governo não cumpriu e o atual governo continua por incumprir. E, portanto, a questão que nos coloca do ponto de vista do mercado de trabalho e do mundo do trabalho é um caminho do retrocesso social. As 8 horas de trabalho foram conquistadas em Portugal. Os últimos a conquistarem as 8 horas de trabalho foram os operários agrícolas, que as conquistaram no fascismo. Foi a vida de muitos trabalhadores que custou a conquista das 8 horas de trabalho. E nós estarmos perante esta violência, que é o aumento do horário de trabalho, designadamente sobre as mulheres, é de uma violência que nós entendemos que é uma brutalidade. Ainda mais se nós entendermos, e de facto eu há pouco ouvir os números que a senhora deputada do PSD disse relativamente às questões salariais, e por exemplo na Dinamarca as disparidades salariais são maiores porque as mulheres trabalham a tempo parcial. Qualquer mulher em Portugal não pode trabalhar a tempo parcial. Quem é que pode levar para casa 200 euros por mês? Nem 400 chega para viver acima do limiar da pobreza, quanto mais 200. Portanto, é natural que as disparidades salariais nestes países nórdicos que seja maior por força da aplicação do trabalho a tempo parcial. Eu creio que havia muitas mulheres no nosso país que gostariam de fazer essa opção do trabalho a tempo parcial, mas para isso os salários tinham que ser muito maiores do que aqueles que são exatamente. Depois também a questão do pagamento do trabalho extraordinário. É de uma violência, e infelizmente aqui o PS acompanhou o PSD e o CDS nesta matéria, do corte e do roubo no pagamento do trabalho extraordinário. Quando são as mulheres que são as principais beneficiadas pelo rendimento social de inserção, e são mulheres que trabalham, mas por força da sua vida, o que ganham é tão pouco que não permite viver acima do limiar da pobreza. E, portanto, também por força disto, cortar no trabalho extraordinário, eliminar o descanso compensatório das mulheres e dos homens que trabalham ao sábado, ao domingo e ao feriado e que por isso tinham direito ao descanso em tempo igual. Que benefício é que isto tem para a vida das pessoas? Isto é uma desumanização completa da vida das pessoas e nós tememos que em matéria de igualdade e em matéria de discriminação, designadamente das mulheres, isto não seja um caminho de todo correto. Ainda sobre a questão das compensações. Isto chateia de facto falar da questão das mulheres e dizer o seguinte, nós congratulamos pelo facto do PSD, do PS e de outros partidos falarem mais das questões do mercado de trabalho, porque já lá vai o tempo em que quem apenas falava das questões do mundo do trabalho e da situação das mulheres no mundo do trabalho era o PCP e se entendia que as questões de igualdade era violência doméstica apenas e as questões do tráfico de seres humanos. É muito mais que isso. E é uma questão determinante, como bem disse aqui a senhora Presidente da SIC, porque é a questão do trabalho que determina a independência económica e a autonomia da mulher. E, portanto, nós entendemos que também aqueles que acentuam um caminho de retrocesso social e civilizacional têm que ser
assumir as responsabilidades deste caminho que é assumido. Nós, por exemplo, temos, e porque de facto temos hipótese de colocar estas preocupações à Sra. Presidente da SIG, dizer o seguinte: como é que se compreende que uma operária, ou que seja qualquer trabalhadora, não precisa de ser operária, que trabalhe mais de 30 anos numa empresa, e quando digo operária, porque muitas vezes não havendo alternativa e falta de qualificações, há mulheres que trabalham 20, 30, 40 anos numa empresa, que confrontada com um processo de despedimento, a indenização que leva é no máximo de 12 anos. Mesmo que tenha trabalhado numa empresa 20, mesmo que tenha trabalhado numa empresa 30. Como é que isto é uma promoção da igualdade? Isto é a promoção da discriminação e da desigualdade no tratamento dos trabalhadores relativamente à parte mais forte da relação laboral. E, portanto, também aqui, e porque hoje a questão que se trata aqui é das questões da independência económica das mulheres, são retrocessos que nos preocupam e queria também aproveitar esta oportunidade para colocar isto à senhora Presidente da SIC. Dizer o seguinte: ainda no que diz respeito a isto, o empreendedorismo, e na opinião do PCP, o empreendedorismo pode ser um instrumento complementar. Agora, o empreendedorismo, e até pelos números que a Sra. Presidente nos deu aqui, não são uma medida efetiva de combate ao desemprego. São uma medida suplementar, são uma medida acessória, mas com 1.200.000 desempregados, em que a sua grande maioria são mulheres, o empreendedorismo dá uma resposta na ordem das centenas, mas nós estamos a falar de 1.200.000. E, portanto, não é destruindo postos de trabalho, não é promovendo o despedimento que nós vamos criar emprego. E, portanto, a questão que aqui nos coloca, e é de fundo, é como é que uma coisa é compatível com a outra. Não é, é incompatível. E, portanto, nós estamos, em matéria do mundo do trabalho, a promover o despedimento, e o empreendedorismo não consegue dar resposta à violência que é hoje os dados do desemprego no nosso país. Eu, se apontei bem, falou-nos aqui em 443 empresas ou 256 projetos. É na ordem das centenas, porque, de facto, é uma resposta muito suplementar, é uma resposta que não consegue esmagar, não consegue ultrapassar o que é hoje a violência do desemprego, porque não há, nós não podemos falar de 600.000 mulheres constituírem pequenas e médias empresas. Era bom que pudéssemos estar a falar disso, mas até do ponto de vista do apoio que é garantido, isto não permite, de facto. E, portanto, é esta também a preocupação que tínhamos relativamente às questões do empreendedorismo. Dizer ainda o seguinte: preocupa-nos naturalmente a questão dos lugares de topo na administração pública e nas empresas. Não podemos naturalmente ser insensíveis a isso. Agora, nós podemos dizer que o problema das mulheres não estarem nos lugares de topo das empresas que estão cotadas no PSI 20 é o problema da generalidade das mulheres portuguesas? Ou seja, como é que é dizer? O grande problema da independência económica e das mulheres no mundo do trabalho é as empresas que estão cotadas em PSI 20 não terem mulheres à sua frente? Nós entendemos que não é, que essas mulheres devem ter exatamente os mesmos direitos de acesso a esses lugares, naturalmente, por força das suas qualificações e das suas habilitações. Agora, o problema fundamental do nosso país não é esse. O problema fundamental do nosso país é o desemprego, é a precariedade, são os salários de miséria com que as mulheres estão confrontadas. E isso, sim, é uma questão que, por força da continuidade destas políticas, nós entendemos que se tenderá a agravar e não tenderá a resolver os problemas. Depois, dizer ainda uma coisa em relação à reunião da Concertação Social. Nós tivemos a oportunidade, quando da audição da Sra. Secretária de Estado da Igualdade, de valorizar o esforço que foi feito no sentido de chamar a atenção dos parceiros sociais para esta matéria. Mas também, com muita franqueza, lhe posso dizer que os sinais que nos chegaram, designadamente da CGTP e da reação da Organização de Mulheres da CGTP, não foi propriamente que as entidades patronais estivessem disponíveis para rever a questão dos trabalho a tempo parcial, aumento do salário mínimo e outro tipo de matérias. Muito pelo contrário, foi a senhora Presidente até falou aqui de resistências, os sinais que nos chegam exatamente neste sentido. E, portanto, eu creio que sobre isto, as resistências, no nosso entendimento, e compreendendo e respeitando naturalmente que a senhora Presidente terá uma opinião diferente sobre isto, não se tratam de questões de sensibilidade. É uma questão que tem que ser feita, naturalmente. Agora, isto é uma questão, porque há quem lucre com as discriminações e com as disparidades salariais. O dinheiro do não pagamento de um salário igual a uma mulher e do não igual ao salário de um homem vai para os bolsos de alguém, e não é para o da mulher nem para o do seu companheiro.
é para o das entidades patronais e, portanto, há entidades patronais que lucram com a questão do banco de horas, com a discriminação salarial, até com a disparidade salarial, que são matérias diferentes. Muitas vezes tende-se a dizer que as disparidades e discriminações são a mesma coisa, mas não são, não é? E o Sr. Presidente sabe naturalmente isso melhor do que eu. E, portanto, nós tendemos a entender que a questão da responsabilidade social das empresas é uma coisa que nós muitas vezes ouvimos, que fica bem dizer, mas que vai muito mais do que isto, que é o cumprimento da Constituição. Não é uma questão de responsabilidade social, é uma questão de cumprimento da Constituição. Se nós temos na nossa Constituição trabalho igual, salário igual, se temos na nossa Constituição o direito à segurança no emprego, nós não estamos a falar de responsabilidade social, estamos a falar de cumprimento dos direitos fundamentais consagrados na nossa lei fundamental. E, portanto, tendemos a preocupar-nos o caminho que tem vindo a ser seguido. E quando tantas vezes fala na concertação social, e nós entendemos que a concertação social é um espaço muito importante, não compreendemos como é que este Código de Trabalho considera, ou melhor, declara nulas as cláusulas das convenções coletivas de trabalho que são melhores para os trabalhadores em muitas matérias, designadamente compensação, despedimento e dias de férias e horários. Como é que, ao mesmo tempo que se está sempre a valorizar a concertação social, depois no Código de Trabalho se prevê uma norma de considerar nulas as cláusulas que são melhores para os trabalhadores? Já nem vou falar aqui do princípio do tratamento mais favorável, que isso era outra discussão ainda mais avançada. E, portanto, a questão, e o que eu lhe queria deixar era, sobretudo, esta ideia de que pode contar da parte da Assembleia da República, e eu só posso falar naturalmente da parte do PCP, não como uma ajuda, mas como obrigação, porque a nossa obrigação decorrente do mandato dos deputados é a fiscalização da Constituição e do seu cumprimento. Por isso, naturalmente, que o nosso papel é esse e é esse que faremos. Agora, também, relativamente ao efeito que tem este caminho na vida das mulheres, nós tenderemos naturalmente a denunciá-lo e exigir o rumo exatamente inverso. Para o PCP não é possível falar em igualdade, e estamos a falar em igualdade entre homens e mulheres, mas podemos falar de igualdade num âmbito mais geral. Não é possível o caminho do progresso social e da justiça social, que é indissociável da igualdade e do cumprimento dos direitos, sem direitos dos trabalhadores, designadamente das mulheres trabalhadoras. Não é possível haver progresso social se não houver direito dos trabalhadores e o seu respeito. É indissociável o regime democrático e os direitos dos trabalhadores. Portanto, nós estamos num caminho de retrocesso. E nós entendemos que, naturalmente, que as primeiras a ser atingidas por isto são naturalmente as mulheres. Só mesmo para terminar, e porque já me estou a esticar, dizer só o seguinte. Nós temos uma preocupação que nos foi também chegada por via da questão do POPH e dos financiamentos aos projetos. Já foi também colocado, mas eu colocava só esta questão. Por aplicação do despacho do Conselho de Ministros do dia 15 de março e da revogação do financiamento a projetos com efeitos retroativos, pode-se colocar a questão da obrigatoriedade da devolução das verbas já utilizadas. Mas nós estamos a falar em muitos casos, e assim conhece melhor que eu, do pagamento de salários de pessoas, do pagamento da luz, do pagamento de rendas de instituições. E, portanto, isto tem um impacto brutal na vida das organizações, não é? E, portanto, a questão que nós aqui queríamos levantar, já tivemos a oportunidade de dirigir uma pergunta por escrito à Sra. Secretária de Estado da Igualdade, é se confirmam de facto a questão da retroatividade, que para nós é muito grave, e se entendem que o fim destes projetos, ou a sua não continuidade, porque em alguns casos muitos destes projetos já tiveram início, pode colocar em causa o cumprimento dos planos, designadamente o Plano Nacional de Igualdade, mas também outros planos de tráfico de seres humanos, o Plano Nacional de Violência Doméstica, que no nosso entender é o que confirma até o desmentido do Governo a esta pergunta, confirma por nós que o não financiamento aos projetos das ONGs, designadamente das organizações de mulheres, coloca em causa o cumprimento dos planos a que o Estado português está obrigado.